Agora com o analista de internacional Lorival Santana, que também nos acompanhou durante esses 11 dias. Lorival, boa tarde, bem-vindo. O funeral marca oficialmente o fim de uma era, como nós falamos lá no início, no dia da morte da rainha. Qual é a simbologia de todo esse funeral durante esses 11 dias e também desse dia estendido para o Reino Unido e para o mundo? Boa tarde. É uma oportunidade para a gente discutir o que é o poder, qual é a fonte de legitimidade do poder e das regras que a gente obedece para conviver em sociedade. O que define o poder da rainha ou do rei numa monarquia constitucional é o que ela ou ele não fazem. Pela Constituição britânica, até hoje, a rainha ou o rei poderiam vetar leis aprovadas no parlamento. Mas não fazem isso. Não poderiam fazer, na verdade. Poderiam em termos legais, mas não em termos éticos. Haveria uma reação forte, como aconteceu com o Charles I. No século XV, Charles I quis impor taxações sem aprovação do parlamento. Também quis impor a religião anglicana à Escócia, que é presbiteriana. Acabou enforcado, decapitado, aliás. E houve, então, naquele período, uma ditadura militar no Reino Unido, chamado Interregno, entre 1949 e 58, porque o general Oliver Cromwell, que liderou militarmente a rebelião contra o Charles I, quis governar o Reino Unido. Acabou também deposto, morto, e o Charles II surgiu, então, o filho do Charles I, obedecendo a todas as regras desde então. Então, o que define o poder de um poder na democracia é o respeito às regras, não é passar por cima das regras. O Boris Johnson caiu porque ele pensou que estava acima das regras, fez festas no gabinete dele, enquanto as pessoas não podiam acompanhar os seus parentes que morriam nos hospitais de Covid, porque essa era a regra no Reino Unido, do lockdown. Então, a rainha, quando todos os elogios que são feitos a ela, passam por esse comportamento dela, Ela prometeu, jurou que ia servir ao Reino Unido e à comunidade das nações. E a leitura que se faz é que ela fez isso de forma altruísta, colocando o coletivo, o interesse público acima do interesse individual dela. Afinal, essa coroa, que acaba de ser finalmente retirada dos ombros dela, hoje formalmente, simbolicamente, foi isso que foi feito, essa coroa pesa muito quando o monarca ou a monarca segue os seus deveres. Então, a monarquia não é um sistema, um regime perfeito, mas ela tem a virtude de separar bem o Estado do governo. O governo muitas vezes fica sujeito às disputas políticas, ao calendário eleitoral, às divisões ideológicas de um país. E aí o Estado deve ficar acima disso, porque ele pertence a todos os cidadãos. Então é uma lição sobre não excluir as pessoas. O país é de todos, e é isso que a monarquia representa. Lorival, tem uma coisa curiosa, estamos vendo desde o início dessa cerimônia, que tem a curiosidade do povo? Tem. Tem a tristeza, a comoção, o costume, o hábito de lidar com uma rainha que agia com esse perfil que você sintetizou? Sim, é verdade. Mas parece também que faz parte de forma encruada dentro da sociedade em que o Reino Unido é um grande guarda-chuva e a Inglaterra em especial, que a monarquia ela é quase indissociável. Sabemos que não é assim, mas hoje foi uma demonstração de disciplina, organização, de signos, símbolos e tudo mais. E é um poder, como você disse, o Américo Martins comentava, um soft power, É um poder diferente do poder que a primeira-ministra encara. Você acha isso também, que isso é difícil quebrar ali no Reino Unido? Quando a rainha assumiu o trono em 1952, o Reino Unido era o terceiro país mais poderoso do mundo, economicamente e militarmente, depois dos Estados Unidos e da União Soviética. Hoje já não é assim. No entanto, o soft power, o poder brando projetado pela monarquia, torna o Reino Unido um país especial, Um país diferente, por exemplo, dos seus pares. A França, a Alemanha seriam países
comparáveis, né? No entanto, o Reino Unido tem essa peculiaridade que a monarquia projeta o poder dessa forma, não tendo mais, em termos concretos, aquelas mais de 50 colônias que tinha, aquele poder econômico que tinha. Mas o simbolismo é muito importante para a condição humana. Muito bem, Lorival, agradecemos a sua primeira participação aqui na nossa programação.